Olá, seja bem-vindo ao MAC Eventos, o programa que transmite os principais acontecimentos da Universidade Mackenzie. No programa de hoje, você vai acompanhar a palestra do doutor em Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica de Zurique, na Suíça, e professor associado do ITA, Karl-Heinz. Em sua conferência, o docente traz a nós uma reflexão sobre a história do conflito entre religião e ciência. Essa palestra faz parte do primeiro Encontro Nacional de Fé e Ciência para o século XXI. E antes da apresentação do professor Heinz, vamos assistir à abertura do evento, com a palavra devocional do Dr. Augustus Nicodemos Gomes Lopes e a saudação do reitor mackenzista, Dr. Benedito Guimarães Aguiar Neto. Seja bem-vindo e acompanhe agora o MAC Eventos. Saudamos aos professores aqui presentes, na pessoa do magnífico reitor, Dr. Benedito Guimarães. Acolhemos a todos com muita alegria para esse primeiro evento, para esse primeiro Encontro Nacional de Fé e Ciência. Eu queria começar, como sempre começamos os nossos eventos, lendo a Bíblia. Eu leio o Salmo 8, palavra de Davi. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a luz e as estrelas que estabelecesse, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Aqui nesse salmo, Davi diz que quando contempla a natureza, duas coisas parecem óbvias. Primeiro, a glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. Ele fala extasiado de um Deus grandioso, maravilhoso, que criou todas as coisas. E a segunda observação que ele faz, a segunda implicação da observação da natureza, é a pequenez do ser humano. O que é o homem para que tu te lembres dele? Um Deus capaz de fazer tudo isso? Nós somos insignificantes diante do seu poder e da sua majestade. Fé e ciência são duas coisas que há pouco tempo andaram juntas de mão dadas. Infelizmente, depois que passou-se a usar a ciência como sendo o critério de toda a verdade e como sendo aquilo que vai determinar os limites da realidade, pouco a pouco a fé em Deus foi sendo colocada à margem dentro da academia. Mas isso nem sempre foi assim. Como vocês verão durante o evento, os cientistas que nos deram os modernos ramos da ciência eram teístas, eram católicos, eram reformados, talvez não pertencendo a nenhuma dessas religiões, mas tinham confiança de que havia um Deus que havia criado o mundo e que, portanto, esse mundo era passível de exame. A regularidade dos fenômenos, a ordem que se percebia no universo, tudo isso era reflexo da personalidade desse Deus que criou todas as coisas. Os primeiros cientistas, os pioneiros, todos partilhavam essa fé nesse Deus que criou todas as coisas. A lista é muito grande, eu não vou aqui dar a lista desses cientistas, vocês ouvirão durante o evento. Para aquelas pessoas, e para nós também, não há um conflito real entre ciência e fé. O que existe é um conflito de cosmovisões. A dificuldade é quando você identifica a ciência com a perspectiva naturalista, materialista, que é a ideologia que hoje domina a ciência. Então, a ciência nunca esteve em conflito com a fé, até porque elas têm abordagens diferentes das mesmas coisas. A ciência analisa a realidade visível e mensurável e ela não pode, portanto, determinar os limites da realidade, a não ser que você vai equivaler ciência a materialismo. Mas nós todos sabemos, até instintivamente, que a realidade é muito mais ampla do que aquilo que pode ser medido num laboratório. Deus está acima de muitas dessas realidades, aliás, de todas elas. E Ele continua sendo, assim entendemos, a melhor explicação para determinados aspectos da nossa vida e da realidade que nos cerca. A origem do mundo, da vida e da inteligência. E aqui eu quero recomendar um livro que foi lançado recentemente por Thomas Nagel, professor de filosofia da Universidade de Nova York, ateu. O título do livro é Mente e Cosmos, porque a visão materialista, naturalista do darwinismo está quase que certamente errada.
Então, é um ateu de peso, né? É o chefe da escola de filosofia dessa universidade, em que ele questiona não a ciência, mas o pressuposto filosófico que está por detrás dela, que é o naturalismo filosófico, ou o materialismo. Então, para nós, são coisas que até eles podem ver, não é? Que essas pessoas podem ver. Nós precisamos de uma melhor explicação do que o que existe hoje para a origem do mundo, da complexidade, da afinação fina do universo. Precisamos de de uma outra alternativa para explicar como é que as coisas chegaram até essa complexidade que cada vez mais é descoberta pelas ciências, particularmente na área da biologia. Precisamos de uma melhor explicação para a existência de ordem, coerência do universo. De onde veio a mente? O que é que veio primeiro, mente ou matéria? A mente é resultado da matéria que se organizou com os bilhões de anos, ou a matéria é o resultado de uma mente que a criou? Então, nós precisamos de explicações melhores do que aquelas que existem hoje, que são as dominantes. A realidade da inteligência, consciência, moralidade, ética, valores humanos. De onde vêm estas coisas? Como explicá-las? Por isso que esse debate sobre fé e ciência é tão importante, porque nós entendemos que a ciência, quando feita da perspectiva da crença em Deus, ela oferece uma explicação mais ampla e coerente para a realidade, ao contrário do naturalismo filosófico, que, ao penetrar a ciência, se torna reducionista. Dá uma visão reducionista de realidade e não consegue explicar todas as coisas. Então, é por esse motivo que nós realizamos eventos como esse. Já fazemos isso há 8 anos aqui no Mackenzie. Mackenzie foi pioneiro entre as universidades de ponta do nosso país a trazer para a academia o debate a respeito das origens, o debate a respeito da vida e oferecer aos nossos alunos, professores e público externo uma oportunidade de ver alternativas defendidas por pessoas sérias, capazes e competentes, como são aqueles que vocês irão encontrar aqui nesse debate. A nossa expectativa é que esse evento contribua para a sua compreensão, uma melhor compreensão que você tenha de você mesmo, quem é você, o que é que você está fazendo aqui, para onde vai, uma melhor compreensão do mundo e das outras pessoas, e, finalmente, para que você tenha uma compreensão melhor do que nós entendemos a respeito do Deus que se revela em nós, em Jesus, conforme a Escritura. Que Deus abençoe esse evento e a todos vocês que aqui se encontram. Vamos orar nesse instante. Nosso Deus, nós pedimos a Tua bênção para todos que aqui se encontram presentes e nos ajuda a refletir sobre estas realidades, esse mundo fascinante que nos cerca. Pedimos que em tudo Tu nos guies, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Neste momento, para fazer a sua saudação, convido o professor Dr. Benedito Guimarães Aguiar Neto, nosso magnífico reitor. É com imensa satisfação que nós realizamos, então, o primeiro Encontro Nacional de Fé e Ciência. Nós queremos saudar a mesa aqui nesta manhã, Reverendo Augusto Nicodemos, que coordena este evento, o nosso chanceler da universidade, Dr. Maurício Menezes, presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Uma honra tê-lo aqui conosco neste evento. Queremos saudar o nosso vice-reitor, que é um dos palestrantes nesta manhã também, professor Marcel Mendes, os nossos decanos, não é? Professora Esmeralda Riso, decana do nosso decanato acadêmico, professor Cleverson, é o decano de extensão da nossa universidade, professora Leila, é um branco agora, professora Leila de Figueiredo, diretora da Escola de Engenharia, que este evento é realizado parceria da chancelaria com a Escola de Engenharia e todos os
Os nossos participantes receberão um certificado emitidos através da Escola de Engenharia. Queremos saudar a todos os presentes, mas gostaríamos de, em particular, os diretores aqui presentes, professor Marcelo, professor Roberto, professor Rodrigo também, coordenador do curso de Ciência da Religião, mais algum diretor, professor Sérgio Lex também se encontrava por aqui, não sei se ainda se encontra. Queremos saudar todos os capelães aqui presentes e queremos fazê-lo na pessoa do reverendo Gildásio Reis. Que todos os capelães sintam-se também aqui saudados. Queremos saudar a todos os professores, professor José Paulo, diretor de desenvolvimento do Instituto Presbiteriano Mackenzie, a todos os demais participantes deste evento. Queremos dizer da grande satisfação e parabenizar a nossa chancelaria por realizar este primeiro encontro. É o primeiro encontro, reverendo, mas certamente outros virão e pode contar com todo o empenho, toda a participação, todo o apoio da universidade, da reitoria, para que este evento possa crescer e ele possa ser já o grande sucesso que já o é nessa sua primeira edição. Na realidade, o tema Fé e Ciência é extremamente importante para uma universidade como a nossa, uma universidade confessional. Para muitos, um tema contraditório, há uma contradição entre fé e ciência, mas muito pelo contrário, fé e ciência se complementam. Enquanto a fé, pela definição bíblica, a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, e é um dom de Deus, esse complemento à medida que também o conhecimento, que é a ciência, é um dom de Deus também. Enquanto a ciência, na realidade, ela é mais recente, considerada como ciência, né? Aquilo que nós conhecemos como ciência não tem mais do que 300 anos. Alguns dizem que começou com Galileu, outros dizem que começou com Newton, onde fez as relações, conseguiu estabelecer relações entre tempo e espaço, aceleração e velocidade. A fé existe desde a eternidade. E ambos são e provêm de Deus. Enquanto a fé é um dom de Deus que independe de cada um de nós, é Deus que nos concede gratuitamente a fé como dom dele. A ciência, por outro caso, embora provenha de Deus, exige um esforço de cada um de nós. Então, elas se complementam. Elas se complementam e não poderia ser diferente que um tema como este não pudesse ser valorizado, abordado da maneira como será abordado nesta manhã, com palestras extremamente importantes e relevantes para uma reflexão profunda a respeito do que é fé e ciência e as suas correlações. Queremos desejar, portanto, a todos os participantes deste importante evento muito proveito. E queremos, então, mais uma vez, parabenizar e agradecer a iniciativa de realizarmos este evento aqui na nossa universidade. Muito obrigado. Neste momento, ao desfazer a mesa, agradeço a presença dos membros da mesa, a diretora, e pedimos que tomem assento nos primeiros lugares, na primeira fila, para que possamos, então, dar início às palestras deste dia. Eu quero parabenizar ao chanceler e ao reitor dessa universidade pela iniciativa, que eu acho absolutamente excelente. E daqui a pouco eu vou explicar por que eu acho que esse tipo de evento cabe assim de forma magnífica dentro do contexto de uma instituição presbiteriana. Eu não sou presbiteriano, mas isso cabe muito bem aqui. Eu vou explicar já por quê. Eu queria apenas esclarecer que essas imagens que vocês veem nessa minha primeira página, eu as escolhi porque religião e ciências orientam muitas coisas na nossa vida, quer objetivamente ou não, né? Entre outras as coisas, os nossos relacionamentos, a forma como nós encaramos os desafios materiais, nesse caso, da navegação, ou também outros desafios. Então, tudo isso tem muito a ver
com religião e ciência e o que nós achamos disso, né? Eu queria iniciar a palestra com um tipo de um pequeno prólogo, apresentando uma citação do grande presbiteriano e cientista James Clerk Maxwell, que nos deu a teoria eletromagnética. Então, se você olha para o seu celular, você sempre deve lembrar desse sujeito, né? Porque sem ele, isso aí não estaria funcionando. E ele colocou a seguinte, ele anotou essa frase, ela não foi dita em público, ela foi anotada, né? Ele disse o seguinte: penso que os cientistas, assim como outras pessoas, precisam aprender de Cristo. E acho que os cristãos cujas mentes dedicam-se à ciência são chamados a estudá-la para que sua visão da glória de Deus possa ser tão extensa quanto possível. Então, esse grande cientista, que foi um dos pais da área em que eu trabalho, que é a engenharia elétrica, ele tinha essa posição, e muitos outros dos nossos pais da engenharia elétrica tinham esse mesmo tipo de postura, e por isso eu acho que um engenheiro elétrico como eu é uma pessoa muito indicada para falar, embora não sendo historiador, para falar sobre a história do conflito entre religião e ciência, que é um conflito que inexiste, né? E eu gostaria de apresentar para vocês uma visão minha, é claro, né, de como essa história da história do conflito, esse mito, na verdade, veio a surgir. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Numa edição da época, de algum tempo atrás, a nossa candidata à presidência, Marina Silva, foi perguntada pela repórter como a senhora lida com a contradição entre ciência e religião. Então, essa pergunta pressupõe que essa contradição existe, né? Essa contradição existe, é o pressuposto da repórter. Isso foi, então, impresso, e a candidata lá, ela foi colocada numa saia justa, porque foi praticamente impedida de discutir o pressuposto, foi chamada a responder uma pergunta que, na verdade, não faz sentido se nós tomamos ao pé da letra. Se nós olhamos para o que o Planck pensava sobre isso, a gente vê que, de fato, a opinião dele e a opinião da repórter não parecem ser muito compatíveis, certo? Planck escreveu que a prova mais imediata da compatibilidade entre religião, ele não usou a palavra fé, mas ele usou religião, e ciência natural, mesmo sob análise detalhada e crítica, é o fato histórico de que justamente os maiores cientistas de todos os tempos estavam imbuídos de profunda religiosidade. Entre esses, o próprio Maxwell, de quem nós já ouvimos uma citação importante. Essa citação de Maxwell foi a que você vê aí, então eu estou projetando ela novamente. Agora, quando nós vamos para outros setores que não a ciência, aí sim a gente começa a ver uma série de assertivas que a mim pessoalmente deixam perplexo, né? O grande Friedrich Nietzsche, que de fato era uma pessoa que dominava muito bem a língua alemã, um grande filólogo, ele, num texto chama Das Gesetzwidere das Christentum, escreveu isso que você está lendo aí: quanto mais próximo se está da ciência, maior é o crime de ser cristão. Então, eu já fui, quando eu fiz essa citação, questionado, né, pessoas que duvidam que Nietzsche tenha dito isso. Então, o texto chama Das Gesetzwidere das Christentum, e até o original você encontra reproduzido na internet. Então, de fato, ele escreveu isso, certo? Agora, essa frase do Nietzsche, ela é particularmente sórdida, porque ela foi escrita alguns anos depois de Maxwell, Pasteur, Mendel, né, Joule, terem dado as suas contribuições monumentais à ciência, e alguns anos mais tarde ele escreve isso, implicando que todos esses cientistas de renome fossem talvez criminosos, não sei o que exatamente ele quis dizer com essa frase. Mas vocês veem que existe um conflito grande
não entre fé e ciência, religião e ciência, mas sim entre opiniões acerca do assunto. Tudo bem? Então, aí que está o conflito, e vamos elaborar um pouquinho mais sobre isso. Então, de um lado, Planck diz que religião e ciência são compatíveis. Maxwell diz que um cientista precisa aprender de Cristo. A revista Época é da opinião que existe um conflito entre ciência e religião, e o Nietzsche é mais categórico ainda e diz que quanto mais próximo se está da ciência, maior o crime de ser cristão. Eu gostaria de acertar alguns conceitos, porque eu vejo assim, na minha prática diária lá na universidade, que existe uma grande confusão entre ciência, religião e fé também. Então, vamos acertar inicialmente alguns conceitos. Primeiro, sobre ciência. Ciência, então, eu escolhi citar o Richard Buber, é uma forma de conhecer, ele se refere ao método científico, né? Uma forma de conhecer baseada em interpretação humana dos dados obtidos publicamente por meio da interação com o mundo físico. Então, isso é uma definição de ciência, assim, fácil de compreendermos. Eu queria destacar o seguinte, essa é uma definição. Agora, é interessante a gente saber o que ciência não é, né? Então, com alguma frequência, o método científico é confundido com a formulação de hipóteses e explicações plausíveis. Ciência não é plausibilidade. Então, se alguém explica alguma coisa para você de forma plausível, né, isso absolutamente não quer dizer que aquela seja uma explicação científica. Isso, no público em geral, a gente vê isso com muita frequência sendo confundido, né? O documentário na televisão explicou alguma coisa de forma muito plausível, então a gente cai na balela de que aquilo lá é científico. Fé, já nos foi dito na introdução aqui, a definição bíblica da fé, que eu acho que é uma definição ótima, certo? Em Hebreus 11, versículo 1, nós lemos: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa é uma definição muito boa, que transcende a definição de fé religiosa. Então, se você olha para a sua própria vida, seja você cristão ou não, você vai ver que, por exemplo, a confiança que você tem no amigo seu se enquadra nesse tipo de definição. Ou mesmo a certeza que você tem de vencer alguma etapa especial da sua vida também se enquadra nesse tipo de definição. E, é claro, a minha confiança pessoal no Deus da Bíblia e em Jesus Cristo também se enquadra nessa definição. Isso, então, é fé, certo? Agora, o que é religião? Então, a Bíblia ela fala um pouco sobre religião também, ela fala mais sobre fé, mas aqui, então, a transparência ficou densa, certo? Porque o assunto é complicado. Você já pode ver aí pela densidade da... o que eu escolhi aqui é um texto de Tiago, um dos livros do Novo Testamento, que diz que alguém está pensando que é religioso, se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada. E ele está enganando a si mesmo. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más desse mundo. Então, eu escolhi, assim, formular da seguinte forma, que religião é um conjunto de atitudes e ações que expressam convicções existenciais, e, se você preferir, você pode restringir isso àquelas convicções existenciais ligadas à espiritualidade. Eu acho que é em geral, mas, se você quiser, pode colocar esse parênteses ainda também. E, no caso da religião cristã, existe uma métrica para ela, que esses versículos, na verdade, eles deixam bem claro que é essa métrica que você vê aí. A medida da religião cristã é o amor compassivo. Então, aí nós temos, assim, em rápidas palavras, uma visão geral do que é fé, religião e ciência. E agora a dúvida é se tudo isso aí se, no caso, a fé e a ciência, e a religião e a ciência seriam incompatíveis, né? Vamos dar uma olhada, assim, muito de forma superficial, eu não vou nem chamar de história, um fluxo de tempo da ciência ocidental,
passando rapidamente pela vida de alguns cientistas. Então, o primeiro cientista que se empenhou em usar realmente experiências para aferir certas coisas que ele supunha sobre a realidade física foi o Grosseteste e o aluno dele, o Roger Bacon, que pesquisaram o assunto óptica, e eles viveram lá na época ainda que a gente chama de Idade das Trevas, Idade Média, né? E esse nome também talvez não seja tão feliz assim, mas, de qualquer forma, eles viviam naquela época. Depois, mais tarde, veio o Copérnico, que também era uma pessoa do clero, como Bacon e Grosseteste. Em seguida, o famoso Galileu, né, que era católico fervoroso, que é o único cientista que foi condenado realmente pela Igreja por assuntos científicos, né? Então, ali a gente vê um embate, né, entre o clero, entre a administração do clero e um cientista. Depois nós temos aí Kepler, Pascal. Até aí, todos esses 6 primeiros nomes são pessoas com profundas convicções cristãs, totalmente alinhadas com alguma tradição cristã que prevalecia na época deles. Aí veio Newton, que também era um cristão, mas que tinha lá seus problemas teológicos, certo? Para quem gosta dos detalhes, ele tinha problema com a doutrina da Trindade, então ele não seria, assim, vamos dizer, um cristão inconteste, mas ele tinha, sim, uma profunda crença em Deus e também cria na verdade da Bíblia. Aí temos Leibniz, Euler, Volta, Faraday, esses todos também cristãos professos, certo? Então, mais ou menos até o próximo nome, que é Darwin, praticamente todos os cientistas, todos os grandes cientistas, são cristãos professos sem maiores variações assim em torno do que eles tinham como fé em Deus. Aí chegou Darwin, que é um cientista que respeitava profundamente o cristianismo, porque a esposa dele era uma pessoa muito piedosa, mas ele era um cético, certo? Então, para ele, a Bíblia, isso tudo não valia, não tinha valor de verdade. Mas isso não significa, como eu já ouvi muitas vezes, que com Darwin a ciência se tornou ateia, sei lá, eu não sei nem o termo que o pessoal está usando para isso, porque logo em seguida, se você olhar os nomes seguintes da minha listinha aí, Joule, Mendel, Pasteur, Maxwell, são novamente nomes que professavam uma fé cristã muito clássica, vamos dizer assim. Planck era presbítero da sua igreja luterana, certo? Então também não tem muita dúvida sobre o que ele cria, talvez de um jeito luteranismo um pouco mais liberal. Durkheim, que é um cientista católico que, percebendo que no ramo da filosofia, né, dos grandes polêmicos ideólogos, estava começando a se estabelecer a ideia de que talvez a ciência e a fé conflitassem, ele começou a mostrar como o cristianismo realmente influenciou o surgimento da ciência. Então, Durkheim é importante por isso. O Uexküll é o pai da ecologia, é uma ciência moderna. Esse nome Uexküll a gente não conhece, certo? E o Uexküll era, só para dar um exemplo aqui, de alguém que deu uma contribuição importante para a ciência, um grande contestador do darwinismo também. E Einstein, naturalmente, é um dos nossos cientistas basilares do que nós vivemos hoje em termos de ciência, certo? Ele não era um cristão, ele não cria num Deus pessoal, mas ele cria numa providência, numa divindade, certo? Vamos voltar aos nossos olhos? Deixa eu explicar o que eu vou fazer agora. Então, eu falei um pouquinho sobre os cientistas, certo? Agora, nós vamos olhar um pouquinho para essa história do conflito, né, onde ela pode ter surgido. Depois eu vou mostrar para vocês, em assim, rápidas palavras, o histórico do secularismo, e o meu argumento
é que essa história do conflito entre religião e ciência, na verdade, é só uma muleta para fazer o secularismo avançar. Então, vamos falar um pouquinho do conflito entre religião e ciência. Os primeiros traços desse conflito, no meio dos intelectuais, nós encontramos nesse discurso preliminar, que é uma obra de D'Alembert, do século XVIII, que diz lá dentro que, na Renascença, os homens teriam sido libertados das correntes da dominação eclesiástica que impediram o questionamento racional. Então, lançando a ideia de que, na Idade Média, o questionamento racional era um negócio proibido, perseguido, assim, né, maltratado. Então, é assim a primeira obra significativa na qual a gente percebe essa ideia. Letrone, mais ou menos nessa mesma época, ele descreve os pais da Igreja e os seus sucessores medievais como pessoas que acreditavam numa terra plana. Isso aí, como o professor Russell, da University of California, Santa Bárbara, mostrou, e outros historiadores também, é uma inverdade, né? Dos pais da Igreja, talvez 5, no máximo, tenham tido esse tipo de opinião, né, que é insignificante frente aos demais. Irving, que veio um pouquinho depois, ele criou, nos seus escritos, a cena do Colombo em Salamanca, diante dos inquisidores e teólogos convictos de que a Terra é plana. Então, esse encontro em Salamanca ele existiu de fato, né, mas como o Russell ele mostra, Irving ele criou um conselho universitário que não existe e permitiu assim que a imaginação dele divagasse de uma forma extravagante. E o Irving ele também é famoso por lançar outras incorreções em escritos dele. Então, sobre a história de Nova York, Washington, né, tem os escritos de Irving tem uma série de deficiências sobre fatos. Agora, esses problemas, né, que começaram a ser apontados, né, que a Idade Média teria sido uma idade em que o questionamento racional seria perseguido, e também essas assertivas do Letrone e do Irving, esses erros se enraizaram e se popularizaram graças a 2 livros muito difundidos. Um livro do Draper, History of the Conflict Between Religion and Science, de 1882, e o outro do White, que foi presidente de Cornell, The Warfare of Science with Theology and Christendom. Então, esses 2 livros, eles popularizaram essa história que haveria, então, um conflito entre fé e ciência. Ou melhor, entre religião, teologia e ciência. Então, o White, em particular, ele enfatiza um pouco isso, né, que o conflito seria entre teologia e ciência. Os históricos que ele apresenta, que parecem ser muito bem pesquisados, todos eles, exceto o problema de Galileu, se revelam invenções ou então falsas interpretações. Vocês podem, até na Wikipédia tem bastante material sobre isso. Eu não sei se na Wikipédia em português, mas em inglês certamente tem, que tudo que esses 2 autores falam não se sustenta. Mas os 2 livros continuam sendo muito populares. Contribuem para a hipótese do conflito entre religião e ciência, debates virulentos entre darwinistas e não darwinistas. Isso, de fato, é uma coisa lamentável, que nós precisamos substituir, né, não só nesse caso os darwinistas e não darwinistas, mas de forma geral, por discussões pacientes. Então, se a gente praticasse um pouco mais a paciência, a gente conseguiria se entender melhor. Então, até hoje, a gente vê uma grande busca de publicidade e fama. Então, existem muitas pessoas interessadas em promover confrontações hostis ao invés de discussões pacientes, né? Desentendimentos entre seres humanos é a coisa mais natural desse mundo, certo? Isso é bom. Por quê? Porque você vê outros pontos de vista e a gente conversa sobre eles. Mas discussões virulentas ou debates virulentos, isso não traz nada. Deixa eu falar agora um pouquinho sobre a rota para o secularismo, que é uma coisa que nós vivemos hoje muito no meio universitário. Então, de onde vem esse movimento secularista que nós vemos hoje?
Então, eu acho que isso surgiu com um intelectual, quer dizer, surgiu não, mas vamos dizer, o primeiro grande impulso com um intelectual inglês muito famoso, Hume, que ensinou que é real apenas o que pode ser verificado pelos sentidos ou pela razão. Então, todo o resto não seria realidade. Kant, ele ensinou que a razão é soberana, que a nossa época é a época da crítica, então tudo deve se submeter à crítica. Então, na verdade, é o nosso intelecto que tem a última palavra sobre o que é e o que não é. Na sequência disso, Darwin ele iniciou a propagação da ideia de que as espécies evoluíram de forma autônoma. Então, ele foi, na verdade, Darwin foi bastante assim comedido, né, na sua assertiva, mas essa, vamos dizer, essa cautela do Darwin, as pessoas parecem que não adotaram para elas mesmas, né? Então, logo em seguida, o Spencer ele propôs o princípio da evolução, né, como um princípio de explicação universal. Então, tudo evoluiu. Então, a religião evoluiu, a vida evoluiu, as espécies evoluíram, né? Então, essa ideia de que tudo evoluiu não é de Darwin, né? Darwin ele se ateve a uma realidade muito específica, que é a evolução das espécies. Contribuiu, então, para o secularismo, apoiando-se, em grande parte, em Spencer, né, em Kant, o materialismo científico. Até esse nome científico, assim, eu acho uma grande afronta aos cientistas, né, como eu. O materialismo científico sustentou que o universo sempre existiu, que os cientistas hoje têm lá suas dúvidas sobre isso, certo? Mas o materialismo não tem. Seria tudo o que existe, e toda a realidade é acessível aos 5 sentidos e à razão. Então, isso é o que essa sabedoria especial nos ensina. Isso leva, então, à ideia que o Peter Atkins, né, formulou de uma forma assim muito concisa, que a ciência pode explicar tudo. Então, basta esperar um pouquinho que a ciência vai explicar tudo. Então, essa é uma crença, certo? Uma fé, então, que caracteriza o materialismo científico. Agora, o secularismo, é claro que esse tipo de ideia contribuiu muito para desastres, né, que a gente presenciou no século XX, e após as tragédias causadas por regimes autoritários, no século XX, os secularistas, então, passaram a insistir no que eles chamam de valores seculares, né? Esses valores seculares eles não têm uma base transcendente assim, então, eu não sei, vejo até problemas assim de justificativa deles, mas eles insistem nisso e são valores assim que muitos deles são realmente valores que eu também considero importantes. Então, veja só, nós temos, de um lado esquerdo, a ciência, onde nós temos muitos cristãos, né, praticando ciência, que não tem problema nenhum com a sua fé e a ciência que eles praticam, muito pelo contrário, em muitos casos isso é muito integrado até, no caso de Joule, por exemplo, no caso de Pasteur, aliás, de muitos deles. Aí, a partir do século XVIII, nós temos aí uma tentativa bem-sucedida, né, de secularizar. E veja só, a ideia muito comum que eu ouço por aí, que secularização significa separação de Estado e Igreja, certo? Essa ideia é uma ideia até, para mim, um pouquinho complicada, porque eu sou adepto da reforma radical, certo? Eu sou batista, anabatista, né? Então, os nossos reformadores anabatistas foram, na verdade, os primeiros que defenderam a separação de Igreja e Estado, aliás, até dando a sua vida por isso, sendo martirizados. E aí vem um secularista e fala que o secularismo está advogando, né, como novidade a separação entre Igreja e Estado. Então, eu tenho grandes dificuldades com essa noção. Então, secularismo não é isso, certo? Secularismo é simplesmente a ideia de que nós vamos dizer que tudo que existe é isso que a gente está enxergando, é isso que importa, né? É mais ou menos isso. Então, isso é uma ideia, note bem, uma ideia que no meio intelectual começou relativamente cedo, tarde, né? Século XVIII.
E a tese do conflito, ela vem em paralelo com isso, então é um instrumento, uma muleta muito interessante para apoiar esse grande movimento. Tá? Então, é ali que eu enxergo que essa história, esse mito, né, conflito, ciência e religião, tem uma utilidade grande para a promoção ideológica. Agora, há conflito, né? Você mesmo pode responder, basta você olhar para o Sistema Internacional de Unidades, esse é um exemplo que eu gosto de citar. Nas unidades básicas do Sistema Internacional de Unidades, nós temos 2 unidades com o nome de gente, Ampere e Kelvin. Esses 2 eram cristãos, certo? Tinha mínimo problema em conciliar a fé deles e a prática científica. Nas unidades derivadas, nós temos a maioria delas com o nome de gente, de nome de cristãos, professos, Newton, Pascal, Joule, Volta, Henry, Faraday, né? São unidades que homenageiam os cristãos professos. Então, será que existe esse conflito entre ciência e fé? Ciência e religião? Lord Rayleigh, que foi prêmio Nobel em 1904, em 1880 alguma coisa, eu não lembro exatamente do ano, para o plenário da Sociedade para o Avanço da Ciência da Grã-Bretanha, ele fez uma plenária, e nessa plenária ele disse o que está escrito aí. Ele disse que muitas pessoas excelentes temem a ciência como tendendo ao materialismo. Não é surpreendente que tal apreensão exista, pois, infelizmente, há escritores falando em nome da ciência que se fixaram a fomentá-la. Então, existem escritores intelectuais, certo, mas não cientistas, que se fixaram em fomentar essa ideia. E eu queria destacar o seguinte, que Rayleigh ele falou isso no plenário da sociedade. Então, ele não escreveu isso, né? Então, ele falou isso no plenário, em que havia ampla oportunidade de contestação, que não houve, né? Então, é porque os cientistas da época, se fossem eles cristãos ou não, né, estavam, ao menos em grande parte, em acordo com o que Rayleigh estava dizendo. Agora, eu quero que vocês entendam muito claramente que os meus exemplos de cientistas que são cristãos não terminaram no século XIX, certo? Então, eu trouxe aqui mais alguns exemplos. O William Phillips, que foi o Prêmio Nobel de Física de 97, ele destaca o seguinte: muitos cientistas são também pessoas com uma fé religiosa bastante convencional. Eu, um físico, sou um exemplo. Creio em Deus como Criador e como amigo, isto é, creio que Deus é pessoal e interage conosco. Eu queria destacar muito claramente, isso aqui, ele está falando de si, certo? Nem ele, nem eu, né, estamos de forma alguma dizendo que não existam cientistas que pensem diferente, mas estou frisando que cientistas de renome, como, por exemplo, Phillips, até hoje, continuam nessa tradição de Maxwell, de Pascal, de conciliar muito bem a atividade científica com a sua fé religiosa ou a sua fé em geral. Arthur Shavlov, que foi Prêmio Nobel de Física de 91, ele foi até mais assim igrejeiro assim na sua afirmativa, né? Veja só, ele disse o seguinte, que ele encontra uma necessidade por Deus no universo, em sua própria vida. Somos afortunados em ter a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, que nos fala sobre Deus em termos humanos muito acessíveis. E agora, essa última frase é muito legal, né? Embora também nos deixe algumas coisas difíceis de entender, né? Então, é bem claro que a Bíblia, assim como também a ciência, nos deixa muitos desafios para o entendimento, e é isso que torna a vida interessante, essa é a minha opinião, certo? Se eu pudesse entender tudo, para mim a coisa começaria a ficar meio monótona. Agora, também, cientistas que não são cristãos, como é o caso do Feynman, foi o caso do Feynman, eles destacam muito bem que essa ideia do mito, de conflito entre religião e ciência, deve ser olhado com cautela, porque veja só o que o Feynman anotou aí. Muitos cientistas, que não é o caso dele, certo? Mas ele
reconhece que na comunidade existem muitos cientistas que creem na ciência, em Deus, o Deus da revelação, então não é qualquer um, é o Deus da revelação, aquele da Bíblia em particular também, de uma forma perfeitamente consistente. Se a repórter da época sabia disso tudo, não sei, certo? Mas deveria. Mas existem problemas. É claro que existem problemas. Existem, por exemplo, conflitos entre cientistas, né? Isso aqui, nas escolas, a gente não conta. Essa história do conflito da genética com o darwinismo. Então, eu coloquei por extenso, enquanto os darwinistas, no século XIX, eu não estou falando de Darwin, estou falando dos adeptos dele, né, estavam lutando uma batalha pelas mentes, não havia espaço para as leis de hereditariedade de Mendel, que ele apresentou mais ou menos na mesma época. Então, o desenvolvimento da genética ficou por conta, principalmente, daqueles biólogos que não eram adeptos de Darwin. Aí, o que aconteceu? A controvérsia entre esses grupos foi tão grande que, em 1903, quer dizer, não faz tanto tempo assim, o periódico britânico Nature fechou suas colunas para os mendelianos e as colunas de biométrica já haviam sido fechadas para eles. Significa que, veja só, no início do século XX, a gente não conseguia publicar artigos científicos de genética porque o pessoal estava brigando, entendeu? E não era uma briga entre religião e ciência, era uma briga entre darwinistas e mendelianos. Era uma briga pela genética. Aí vocês podem ler na literatura especializada, que obviamente não é muito difundida, porque não convém, o que isso impactou em termos de atraso no desenvolvimento da genética. Então, isso existe, certo? Isso é conflito, mas é conflito entre cientistas. Existe ousadia de filósofos, né? Tanto é que o Popper, eu não vou ler isso para vocês, vocês podem ler enquanto eu vou falando. Popper, ele disse que os filósofos devem ser menos ousados, ao invés de tentar impingir coisas aos cientistas. Aí eu fiquei pensando naqueles filósofos que definiram em grande parte o pensamento secularista, né? Eles deveriam, os filósofos, veja só a última frase dele aqui, eles deveriam se concentrar mais no que eles sabem fazer de muito útil, né? Que é pensar e repensar os métodos que os cientistas estão de fato usando. Então, ao invés de ficar declarando novas correntes intelectuais, o filósofo pode ajudar muito a ciência, repensando e formalizando aquilo que de fato está sendo feito. Então, filósofos ousados como Nietzsche, né, que falam coisas que eu fico perplexo, e outros também, talvez poderiam contribuir de uma forma como Popper sugere aqui. Popper, que é realmente um dos expoentes para a filosofia da ciência e para o desenvolvimento científico de forma geral, também hoje, né? Agora, existe uma coisa, existem outras coisas, certo, que acontecem, continuam acontecendo, que eu reputo como um problema. Por exemplo, as biografias editadas. Pega o caso do Maxwell, certo? Maxwell, aquele cientista presbiteriano, cristão convicto, grande cientista, sem o qual toda a nossa indústria de entretenimento hoje nem existiria, certo? Você olha a biografia dele, a primeira, de 1882, The Life of James Clerk Maxwell, e compara com uma biografia também relativamente bem escrita, The Man Who Changed Everything, da editora Wiley, uma editora muito renomada de 2003, aí você vê que foi tirado ou não colocado, não vamos usar a palavra tirado, que não foi colocado na biografia moderna a maior parte de tudo aquilo que tem a ver com a fé de Maxwell. Então, você, lendo a biografia mais contemporânea, você marginalmente consegue perceber que o cara era presbiteriano. Para por aí. Agora, por que a biografia teve que ser escrita desse jeito? Porque o autor tem a opinião de que a fé de Maxwell não tinha muito a ver com a atuação científica dele, que é o que nós prezamos. Agora, quem sou eu para fazer isso?
E quem sou eu para pintar o retrato do cientista dessa forma, de tal forma que a posteridade não consegue reconhecer a identidade real daquele cientista? Isso aqui, eu trouxe aqui o exemplo do Maxwell, que eu achei bastante gritante, mas se você for ver com outros, né, vai acontecer a mesma coisa. Então, isso aqui é uma coisa que eu acho uma grande pena, porque isso faz com que as novas gerações não consigam ver o cientista como ele foi, né? Por quê? Está sendo editado. Os caras estão me contando só aquilo que eles acham relevante. Não estão permitindo que você ou eu tomemos as nossas próprias decisões e façamos as nossas próprias reflexões sobre as vidas dos grandes cientistas. Então, aqui um exemplo. O que existe aqui também, hoje, é a promoção de desinformação e preconceito. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Um livro infanto-juvenil, lançado aqui no Brasil pela Companhia das Letras, em 2012. Os cientistas e seus experimentos de arromba. Então, se você olha, você como pai, eu como pai, eu dou uma olhada na capa, assim, não tenho muito tempo hoje, trabalho pra caramba, certo? Você também. Vejo assim, parece um livro muito interessante, muito bem ilustrado, compro para o meu filho, dou para ele. Lá dentro, muito sutilmente, muitas frases, certo? Que promovem desinformação e preconceito. Vamos ver algumas. Para começo de conversa, no livro, eu sei que aqui tem vários professores que escreveram livros. Aí, se você pegar o livro desses professores, é muito raro você colocar na capa do livro que o livro foi escrito por doutor fulano de tal, né? Mas, nesse caso, para esse livro infanto-juvenil, ele foi escrito pelo Dr. Mike Goldsmith. Por que será que é o Dr. Mike Goldsmith? Porque isto promove autoridade, certo? Então, confere ao texto autoridade. Agora, isso tem a ver com ciência, né? Você imputar autoridade por um título. Agora, vamos ao texto. Então, tem uma frase lá no meio que fala que Luiz, que é o pastor, né? Ele era muito carola e achava que só Deus podia criar a vida. Então, em outras palavras, a criança, o adolescente que está lendo esse livro, ele está sendo orientado, instigado, né, a achar que quem acha que só Deus pode criar a vida, como Luiz Pasteur, ele é carola, certo? Porque o Dr. Mike Goldsmith, a Companhia das Letras, está advogando isso, certo? Um livro publicado agora em 2012. Então, isso não é de épocas muito remotas, não. Quando se fala sobre Darwin, tem uma frasezinha aqui, onde o autor fala que ele, Darwin, achava o cristianismo mais besta que um vulgar besterol. Darwin não era cristão, ele era um cético, mas ele nunca usou esse tipo de termo porque ele respeitava a esposa dele, que era uma cristã piedosa. Então, eu não sei se o Dr. Mike Goldsmith, né, tem uma bola de cristal para adivinhar o que Darwin, no seu interior, achava, mas essas palavras, né, Darwin não usou. Aí, prosseguindo, uma outra frase dentro do livro, uma coisa que impediu Gregor Mendel, né, de se tornar famoso de morrer, antes de morrer, é porque essa série chama Mortos de Fama, certo? Então, você fica famoso depois de morto. Mas, uma coisa que impediu, então, Gregor de se tornar famoso foi o fato de ser um péssimo marqueteiro de si mesmo. Ora, eu acabei de explicar para você que o que fez com que ele não se tornasse famoso foi uma briga entre geneticistas e darwinistas, certo? Foi esse o problema. Não foi nada dele ser marqueteiro ruim. Mas não para por aí. Então, o Dr. Mike Goldsmith tem outras pérolas aí, por exemplo, essa aí. Ele, Newton, acreditava profundamente em Deus, mas também acreditava profundamente na ciência. Isso o levou a perceber, tal como Galileu,
que a Bíblia podia não estar certa. Eu não sei de onde ele tirou isso, mas Newton não tinha essa opinião de que a Bíblia podia não estar certa. Ele tinha opiniões pessoais dele sobre como interpretar certas coisas, mas para ele a Bíblia estava certa. Então, também desinformação, certo? E mais uma, tem mais pérolas desse tipo, mas só mais uma aqui. De anticatólico, Galileu não tinha nada. Ele só achava que o que a Bíblia dizia sobre a ciência estava errado. Aí, essa frase tem um monte de problemas, certo? Então, se você fala, ela implica que se você fala que a Bíblia está errada, você pode mesmo assim ser católico, certo? Eu acho que quem aqui no recinto é católico deve provavelmente discordar disso, certo? Uma outra coisa que está sendo pressuposta aí é que a Bíblia diz algo sobre ciência. Eu não sei, né? Não encontrei essas passagens ainda, principalmente porque na época não tinha ciência, como a gente conhece hoje. E a outra coisa é que Galileu achava que, isso aí está sendo indicado por essa frase, que Galileu achava que tinha coisas na Bíblia que estariam erradas. Ora, eu li as cartas do Galileu, não consegui achar isso, né? Então, Galileu era um católico que cria na Bíblia e que conciliava a Bíblia, do jeito que ele lia ela, com aquilo que ele fazia. Então, essa última frase e as três noções incorretas que ela contém não são apropriadas, certo? Agora, qual é o nosso ponto de vista? É um ponto de vista reformado, que é o meu também, né? Existe Deus que criou a natureza e que nos revelou muita coisa de si nas Escrituras, na Bíblia, certo? Essas revelações da natureza e da Bíblia estão em concordância. Isso é um pressuposto nosso da reforma, certo? Se você for ler certas declarações de fé aí do pessoal, você vai ver isso. Então, onde existe potencial de conflito? Potencial de conflito existe aqui embaixo. Quando eu vou tentar ler a Bíblia e vou tentar fazer ciência, né? Aqui, às vezes, eu, usando filosofia e uma hermenêutica que talvez esteja meio precisando de uma revisão, né? Eu chego a certas conclusões, e também o cientista, como, por exemplo, o Darwin, antes dele ter a genética incluída, né, dando origem ao neodarwinismo, certamente estava com problemas aqui nessa área, porque a ciência não estava bem feita, certo? Não estou dizendo que eu sou neodarwinista, não, mas certamente o darwinismo hoje é rejeitado, né? Então, aqui embaixo existe, sim, potencial de conflito. Um outro lugar onde há conflito, e esse conflito, ele é forte, certo? É quando algum cientista mais ousado, como, por exemplo, Max Türkhoff, que foi professor de Química em Basileia, na Suíça, ele faz uma frase dessas, que tem muito de verdade nela, certo? Max Türkhoff, que foi prêmio Rússica de Química em 63, ele disse assim: tão certamente quanto a bomba atômica surgiu de uma pesquisa científica sem oração, numa pesquisa científica do ore e trabalhe, surgirão uma ciência e técnica que fomentarão a vida através da caridade e não a ameaçarão. Então, Türkhoff, ele foi incisivo em dizer que fé e ciência têm que andar juntas, né? Nem todos os cientistas concordam com isso, e por isso aqui, por exemplo, existe potencial de conflito. Mas Maxwell cria isso também. Planck cria isso também. Então, essa é uma assertiva que nós precisamos discutir, certo? Até que ponto e como fé e ciência devem ser integradas. Que existe conflito é um mito, é uma mentira. Nós precisamos discutir como essa integração das duas vai ser feita, em que nível. Isso sim merece discussão. Max Türkhoff tinha uma opinião bastante assim forte nesse sentido. E outros também, né? O próprio Maxwell, se você lembra daquela citação que eu coloquei logo no começo da palestra.
Então, vamos chegar ao fim aqui da minha preleção. Eu vou fazer uma rápida revisão. Fé cristã, religião cristã e ciência coexistem consistentemente. Isso é tradição histórica. Quem falar o contrário pode conversar com Planck, certo? Fé cristã e ciência interagem construtivamente. Sobre o nível dessa interação é que nós precisamos discutir. Por isso que esse tipo de evento que a Universidade de Mackenzie está fazendo é muito útil, né? Infelizmente, a tese de conflito continua sendo popular. A revista Época parece que não tomou conhecimento de nada disso. A grande editora, a Companhia das Letras, continua publicando coisas que estão ensinando a criançada algumas barbaridades, certo? Então, a tese de conflito continua sendo popular. Agora, a ciência, como disse Rayleigh, não tende ao naturalismo. Certos autores intelectuais, né, até muito conhecidos, falando em nome da ciência, dizem o contrário. E, para encerrar, eu queria colocar como conclusão um testemunho do Francis Collins, geneticista muito famoso americano, que enfatiza mais uma vez isso aí, e ele usa a palavrinha mito, certo? Essa palavra que eu usei várias vezes aqui na frente. Não tenho razão para haver uma discordância entre aquilo que sei como cientista, que passa o dia inteiro estudando o genoma humano, e aquilo que creio como alguém que presta muita atenção ao que a Bíblia me ensinou sobre Deus e sobre Jesus Cristo. A noção de que você deve escolher entre um e outro é um mito terrível que tem sido proposto e continua sendo proposto, e que muitas pessoas têm aceito, às vezes porque elas são compelidas, como crianças, né? Elas são indoutrinadas com isso, têm aceito sem real oportunidade de examinar a evidência. Muito obrigado. Você acaba de acompanhar mais um MAC Eventos. Se você tem alguma dúvida de algo que foi discutido aqui, entre em contato com o e-mail que aparece na sua tela, tvmackenzie@mackenzie.br. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo MAC Eventos.